Olá pessoal, tudo bem? A gente nas últimas aulas aí, nos últimos tópicos, a gente falou sobre, definimos aí a frequência complexa S, né? E fizemos a análise de alguns comportamentos em circuitos quando a gente tem uma forçante exponencial, como é que a gente pode determinar, né, essa forçante usando uma função, uma frequência complexa S, uma exponencial, uma senoide, uma senoide exponencialmente amortecida, e a gente encontra esses tipos de comportamento, né, nos circuitos. Né? Inclusive, a gente pode até representar circuitos de corrente contínua, CC, também em função dessa frequência complexa S. Né? Quando a gente tem o S, a frequência zero, a gente tem um circuito lá puramente de corrente contínua, né? Uma forçante puramente contínua. E desde circuitos 1, circuitos 2, né, as disciplinas aí, a gente está sempre procurando dado um circuito que a gente tenha lá resistores, indutores, capacitores, né? Dependendo das forçantes que a gente tem, em circuitos 1 a gente via com uma fonte de corrente contínua, em circuitos 2 já com uma fonte de corrente cossenoidal, né, ou senoidal. E aí a gente sempre está procurando as respostas do circuito em corrente ou em tensão no tempo, né, no domínio do tempo. E em circuitos 1 a gente faz toda a análise no tempo mesmo, né, em corrente contínua. Tanto no circuitos RC e RL a gente também fez a análise toda ela no domínio do tempo. Já em circuitos 2, né, vocês fizeram a utilização da análise fasorial. A análise fasorial, ela utiliza também implicitamente a conversão para o domínio da frequência S. Né? Então a gente faz uma conversão das forçantes do circuito, da forçante do circuito, a fonte, né, e os elementos do meu circuito para o domínio da frequência S também. Aí a gente acha lá pelos fasores, acha os valores eficazes de corrente e tensão nos elementos e até pode voltar para o domínio da frequência, para o domínio do tempo, para saber uma expressão através das respostas dos fasores, pode construir, né, uma expressão lá no domínio do tempo para corrente e tensão nos elementos. Né? Mas só a análise fasorial ela nos dá lá a resposta eficaz de, de corrente e tensão nos elementos, que é muito útil, obviamente. Né? E, por exemplo, na análise de circuitos RLC, a resposta natural de circuitos RLC, que a gente viu já na disciplina de circuitos 3, a gente fez toda a análise também, toda ela no domínio do tempo. Né? Escrevemos a equação diferencial do circuito e resolvemos essa equação, achamos uma solução no domínio do tempo. Né? E vocês vão ver em outras daqui para frente, né? Outros tipos de onda também, que não só exponencial ou não só senoidal, né? Quando a gente tem circuitos aí que tem formas de onda triangular ou dente de serra, forma de onda quadrada, forma de onda pulsada ou um pulso, né? A gente tem forçantes aí nos circuitos que têm formatos ou formas de ondas que não são os que a gente já está mais habituado a ver, que é o exponencial, o senoidal, né, ou contínua. Né? Tem outras formas. E aí a resposta do circuito, quando a gente tem essas formas de onda quadrada, por exemplo, a gente pode esperar que, bom, quando eu tinha um circuito linear RLC, eu colocava uma forçante cossenoidal, a resposta desse circuito, né, era cossenoidal também. A corrente nesses indutores, nesses elementos era cossenoidal também. Né? Eu tinha outros valores de parâmetro, outra amplitude, mas a forma de onda da resposta era igual. Mas quando tem esses outros tipos de forma de onda, por exemplo, uma onda quadrada, se a gente utilizar uma onda quadrada num circuito linear, a resposta que ele vai gerar não é uma onda quadrada também, né? Ele vai gerar um outro tipo de resposta, né? E aí, a análise temporal no tempo, no domínio do tempo, é bem mais difícil de fazer a solução no domínio do tempo. Então, a gente também utiliza o recurso de converter para o domínio da frequência, né? E isso não usando análise fasorial, usando o que a gente vai definir aqui como a transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace, ela é por definição,
para uma função f de t qualquer, uma função geral f de t no domínio do tempo, ela é dada por essa expressão aqui. Tá? A transformada de Laplace consiste em fazer a integração de menos infinito até infinito dessa função f de t aqui, certo? Só que ela é multiplicada por uma exponencial elevado na menos s de t, certo? Ao fazer essa multiplicação por e na menos s de t, na f de t, e integrando aqui, certo? A gente está somando ao longo de toda essa integral, né, essa multiplicação, esse produto dessa exponencial e na menos s de t vezes essa função temporal aqui f de t. Esse produto e essa integração no tempo faz o que a gente chama, né, de conversão do domínio do tempo, ou seja, do domínio t, ele está no domínio do tempo, para o domínio da frequência S, né, que é uma frequência complexa, também uma frequência imaginária, né? Então faz a conversão do domínio do tempo para o domínio S. E aí a gente representa, né, uma forma de representar essa função f de t transformada para o domínio S, eu represento por um f maiúsculo com o argumento dela sendo o S. Agora ela é uma função dependente de S, né? Que o argumento, a variável dela é S. E a gente vai ver, essa aqui é a definição, né, do que é chamado também a transformada bilateral. Bilateral porque ela está sendo feita a integração desde menos infinito até infinito, ou seja, tanto para tempos menores do que t igual a zero, quanto para tempos maiores que t igual a zero. Por isso, ela é definida e chamada de a transformada bilateral, certo? E quando a gente faz a conversão para o domínio do tempo, para o domínio da frequência, perdão, no domínio S, né? A gente pode resolver o sistema de equações no domínio S, e aí a gente vai achar uma solução para a equação, só que ela está no domínio do S. Como é que a gente obtém de novo a solução no domínio da frequência? A gente aplica então a transformada inversa. A transformada inversa, agora ela pega uma função que é no domínio da frequência S e vai devolver ela, né, vamos dizer assim, devolver, entre aspas, para o domínio do tempo, né? Então, por definição também, né, só para a gente conhecer aqui a definição matemática, para eu obter de novo a minha função f de t no tempo, eu tenho que aplicar essa expressão aqui. 1 sobre 2π j, né, número imaginário, e agora eu faço uma integração de sigma zero menos j infinito a sigma zero mais j infinito. Recursos aí matemáticos de cálculo, né? E aí eu multiplico agora e na s de t a minha função no domínio da frequência S. E a integração é feita no domínio ds também. Então, por definição, tá? Essa aqui é a expressão para aplicar a transformada inversa. O que ela faz, a transformada inversa? Ela traz essa função f de s, aqui essa expressão f de s no domínio da frequência, de volta para o domínio do tempo, que a gente geralmente está interessado em conhecer a solução, a resposta no domínio do tempo. Tá? Essa aqui é a definição matemática para fazer a transformada inversa, certo? Mas não se assustem demais, porque a gente não vai utilizar, né, resolver essa integral aqui, com esses domínios aqui, mas isso aqui é mais para conhecimento de vocês, né, da definição, mas a gente não vai
por esse caminho aqui para fazer a transformada inversa. A gente vai resolver a transformada inversa, mas por outros métodos aí mais simples, ok? Mas aí a gente faz, então, a gente volta do domínio da frequência, e a gente volta para o domínio do tempo, que é o que a gente geralmente está interessado em conhecer essa função f de t, né? Uma solução para essa função f de t. E aí a gente tem a transformada bilateral, então, quando ela é, por definição, feita desse domínio todo, né, de menos infinito até infinito, a gente está transformando para todo o tempo menor do que zero ou maior do que zero, está fazendo da função f de t. E a gente tem a transformada, quando a gente faz a transformada só para tempos maiores do que zero, e geralmente, né, na análise de circuitos, principalmente, a gente nos interessa bastante conhecer a resposta na corrente, no circuito. Não, dado um tempo lá, a mudança de estado de uma chave no circuito, né, a entrada em operação de uma fonte, enfim, o que for, como a gente fez aí em análise de circuitos RLC, né, nos interessava conhecer, por exemplo, a resposta no circuito só a partir de tempo de t igual a zero, ou para tempo maior do que zero, né? Então a gente achava uma solução lá válida para a corrente no circuito, mas ela era válida só para tempos maiores do que zero, depois daquela mudança de estado, de uma chave, por exemplo, né? Chaveamento no circuito. Então é muito comum a gente estar interessado também em conhecer essa solução no domínio do tempo, mas somente para tempos maiores do que zero. Então a gente aplica o que a gente chama a transformada unilateral. A gente não precisa fazer aquela integração na definição lá, né, da transformada de Laplace, desde menos infinito, né? Isso é muito comum, né? A gente nos interessa ou a resposta antes de t igual a zero não nos interessa. Então, por exemplo, se a gente tem lá a solução que a gente quer conhecer é a expressão da tensão em um elemento do circuito, certo? Mas eu quero, ou me interessa conhecer essa tensão somente eu quero definir essa expressão somente para t maior do que zero. Então, lembram lá que a gente já definiu a função de grau unitário, u de t, né? A função de grau unitário, ela vale zero para t menor do que zero, quando esse argumento aqui é menor do que zero, a função u de t vale zero. E para t maior do que zero, ela vale simplesmente 1. Né? Para t maior do que zero, u de t vale 1. Essa é a função de grau unitário. Okay? Então, se eu fizer a combinação de v de t com o dt, a gente tem a função v de t. Eu posso fazer o seguinte, eu representar, ao invés de escrever dessa forma aqui, ó, tá? V de t para t maior do que zero, eu posso dizer que v de t vezes u de t é essa expressão aqui, que me equivale a dizer, bom, eu estou multiplicando por 1 só para tempos maiores do que zero, a partir do instante zero. Antes de t igual a zero, essa expressão aqui, essa função, ela vale zero, e aí eu estou descartando esse comportamento antes de t igual a zero. Ela só vale a expressão v de t a partir de t maior do que zero. Então, a gente vai aplicar, ou vai utilizar muito essa expressão, tá? Por exemplo, se eu quero saber, por definição aí também, a transformada de Laplace dá uma função f de t, mas somente para tempos maiores do que zero, tá? Se eu aplicar na definição da transformada bilateral, eu posso simplesmente pegar a minha S de t aqui, faz parte da definição de Laplace. E agora eu multiplico pela função f de t, mas multiplico de novo pela função de grau unitário. Certo? O que essa função de grau unitário ela vai fazer? Ela vai forçar que essa integral aqui, ó,
para tempo menor do que zero, ela não contribui nada nesse somatório, né? Integral aqui é fazer um somatório, é fazer a área da curva dessa função toda aqui ao longo do tempo, né? Então, se o dt vale zero para tempo menor, t menor do que zero, então toda essa expressão aqui vale zero para t menor do que zero. Então a integral, ou seja, a soma da área dessa curva, não tem área nenhuma, a área é nula, né, para tempo menor do que zero. Então essa multiplicação da função degrau unitário aqui dentro dessa integral, o que ela faz? Ela descarta, vamos dizer assim, nessa integral, esse limite de integração aqui de menos infinito. Ou ele faz o seguinte, que eu posso dividir essa integração em duas partes. Uma parte de menos infinito até zero, certo? De toda essa minha expressão aqui, né? A gente pode fazer isso aí, né? E como o dt vale zero, de menos infinito até zero, toda essa integral aqui, ela vale zero nesse intervalo de integração. E aí eu fico com a segunda parte, né, que é a integral de zero até infinito. E aí, de e na menos st vezes f de t. E aí a minha função u dt, ela vale 1, né? Então eu posso substituir para t maior do que zero, ela vale simplesmente 1, certo? Então, por definição aqui, eu posso simplesmente representar essa definição aqui, certo? A transformada de Laplace dessa função, v de t multiplicada pelo meu degrau unitário, simplesmente para ela representa, ela significa eu pegar de zero, e aí geralmente a gente inclui aqui o zero menos, né, para incluir qual que é a condição inicial antes do instante t igual a zero, para minha função até infinito, de e na menos s de t vezes a função, v de t que a gente chamou, né? Não, f de t. V de t foi lá em cima. De f de t. E é isso aqui, né, a gente chama de transformada unilateral, porque agora eu estou fazendo só, né, para t maior do que zero, a partir de zero para o infinito. Né? A unilateral é de zero até infinito, e a bilateral seria de menos infinito até infinito, para todo o t. Né? Mas aí, nossas análises, a gente geralmente, né, quando a gente quer conhecer a resposta só a partir do tempo t igual a zero, a gente vai utilizar essa transformada aqui, ok? E por definição, a gente vai usar essa transformada. Aqui a gente está vendo só definições e conceitos, e na hora da aplicação mesmo, né, que a gente vai utilizar a aplicação disso na análise de circuitos, a gente vai ser mais direto, né? Então aqui é só uma base da parte matemática aí da expressão, uma base bem sucinta, obviamente, porque a gente não pode, aqui na disciplina de circuitos 1, né, aprofundar muito na teoria aqui da transformada de Laplace, que tem diversas aplicações aí, né? Não só na engenharia elétrica. Ok? E aí, bom, essa aqui então é a nossa transformada unilateral, que ela considera a integração só de a partir de zero, menos, até infinito. E a transformada inversa, a gente pode fazer a transformada inversa também dessa função f de t, né? Transformada por domínio f de s unilateralmente. Eu posso fazer a transformada inversa para obter de novo a minha função f de t. A transformada inversa, a definição não muda, ela fica com a mesma expressão. A transformada inversa tem essa mesma expressão aqui, f de s, com esses mesmos limites de integração aqui. Só que aí, se a gente está considerando
A gente quando a gente pegou a função f de t e transformou ela, né, f de t vezes u de t, vezes a degrau unitário, e fez a transformada unilateral dela, agora a gente solucionou no domínio da frequência e vai fazer a transformada inversa para voltar para o domínio do tempo. A gente tem que considerar que a nossa resposta que a gente vai obter de f de t, ela é válida somente, tem que lembrar disso, né? Somente para t maior do que zero, né? Ou seja, se a gente está aplicando a transformada unilateral, é porque a gente realmente quer, né, ou só nos interessa a função f de t para t maior do que zero, né? Bem, e a gente não representa, não precisa fazer toda essa representação da integral aqui. A gente tem uma forma, uma notação simplificada de expressar a transformada de Laplace, né? Então, de uma função. Então, a gente é utilizado, né? É um símbolo de um L, e aí entre chaves vai estar a minha função. Esse símbolo aqui, esse L manuscrito, ele indica, né, que a gente está fazendo a transformada de Laplace. Para o que tiver aqui entre constantes, para a função, para o argumento que tiver entre essas chaves, né? Então esse símbolo aqui indica que está sendo aplicada a transformada de Laplace, pode ser a transformada unilateral ou pode ser a bilateral, né? Para o argumento que está aqui dentro, né? E aí a transformada inversa, a gente, que é voltar do domínio da frequência para o domínio do tempo, a gente utiliza o mesmo L, só que na menos 1 aqui. E aí o que está entre chaves, isso aqui indica então a transformada inversa de Laplace. Certo? E aí o que tiver aqui entre parênteses, o argumento, ele está sendo transformado de volta para o domínio do tempo, né? Então, esse L manuscrito indica que a gente está aplicando a transformada e a transformada inversa. Outra forma também de representar ou de chamar a função no domínio de S, daí a gente faz, por exemplo, dada uma função f de t, em que eu aplico a transformada de Laplace, então eu chamo essa função f de t de f maiúsculo. A gente sempre representa no domínio de S, né, por questão de notação também, a função com letra maiúscula, ela é igual a função f de S, ela é no domínio da frequência S, ela é igual à transformada de Laplace da função f de t, certo? E aí eu posso representar a minha função f de t, ela é igual à transformada inversa de Laplace dessa função f de S, ok? Então assim eu represento a minha transformada de Laplace de f de t por uma função fs, f de s, né? E a transformada inversa obtenho de novo a minha função f de t no domínio do tempo pela transformada inversa, indicada aqui com L na menos 1, da função f de s, certo? E aí, no que a gente vai aplicar, né, mais tarde essa definição aqui, né? Lá dos nossos circuitos que a gente estiver analisando, a gente já viu que a gente
pode, em alguns casos, no circuito RLC, por exemplo, né, a gente pode obter do circuito equações aí diferenciais, né, ou íntegro diferenciais, ou equações diferenciais EDOs, enfim. Essas equações, elas estão aqui no domínio do tempo, domínio T. A gente procura uma solução para essas equações, né, que possa nos dar uma resposta, uma solução também no domínio do tempo, certo? Só que muitas vezes, em circuito RLC resposta natural, a gente conseguiu aí achar as soluções no domínio do tempo, fazer toda a solução da EDO no domínio do tempo, né? Embora, em alguns casos, uma vez definida a resposta, se repetem os casos, mas a gente conhece o comportamento da resposta. Agora, de uma forma geral, o processo todo para fazer a solução ali, ele é trabalhoso, né? Ele é um pouco trabalhoso. Então, se a gente tiver circuitos diferentes, aí, ou forçantes diferentes, né? Às vezes terão equações íntegro-diferenciais que são muito complexas ou muito trabalhosas de resolver no domínio do tempo. Então, a gente utiliza o recurso de transformar elas fazendo a transformada de Laplace, da função ou que está presente nessa equação aqui, e transforma elas para o domínio da frequência, né? O que a gente vem falando aí. Daí, no domínio da frequência S, a gente tem lá simplesmente essas, em vez de equações íntegro-diferenciais, a gente vai ter uma série de equações lineares que podem ser bem mais facilmente resolvidas. Equações lineares que dependem aí só de o argumento elevado ao quadrado, ou 1 sobre, em função de S, né? E a gente vai encontrar equações aí que dependem de 1 sobre S, S ao quadrado, ou simplesmente S, não da derivada nem da integral de S. Então, essas equações lineares aqui, a gente aplica simplesmente aí soluções algébricas, né? Isolar ou solução de uma equação de uma equação quadrática, né? Então a gente consegue isolar a variável, enfim, achar soluções algébricas para essa equação. E aí, só que essas soluções algébricas, elas ainda estão no domínio S. Então, para voltar para o domínio do tempo, a gente vai pegar essa solução no domínio do S que foi encontrada, né, e vai aplicar a transformada inversa de Laplace, né? E aí a gente volta, ou a gente vai encontrar essa mesma solução aqui, certo? A mesma solução a gente faz fazendo esse outro caminho aqui, né? Se a gente pegar as equações integro-diferenciais no domínio do tempo e solucionar elas no domínio do tempo, a gente encontra o quê? A resposta do nosso circuito, que é o nosso objetivo. Só que geralmente esse processo aqui, dependendo das forçantes presentes, ele é bem mais complexo, né? Ou às vezes até inviável aí fazer sem recursos computacionais, por exemplo, né? Agora, se a gente se fizermos a transformada de Laplace, no domínio da frequência S, essas equações íntegro-diferenciais são convertidas em equações aí quadráticas ou às vezes de ordem 1, que não dependem de derivadas e nem de integrais, né? Então essas equações a gente soluciona de forma bem mais simples e aí obtém uma solução para essas equações, só que elas ainda estão no domínio da frequência S, e aí a gente aplica a transformada inversa para voltar para o domínio do tempo, né? E aí, voltando para o domínio do tempo, essa solução aqui que foi encontrada no domínio S, ela vai representar, fazendo a transformada inversa,
exatamente a mesma solução no domínio do tempo da equação do nosso circuito, certo? Então esse é o procedimento que a gente vai utilizar para aplicar a transformada de Laplace na análise de circuitos, ok?